nada sobre nós. E há um tempo atrás eu fiz uma ministração aqui sobre a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 12. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 12. Nós vamos falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso, porém nós vamos ater aqui a apenas 3 versículos, se eu não estou enganado aqui, acho. O princípio será o 11, o 12 e o 13. Melhor, o 11, o 12 e o 14. Nós estaremos lendo. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim a mim e a você: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Senhor nosso Deus, fale conosco nessa noite, esteja conosco, que a mão poderosa do Senhor venha sobre cada um aqui, que cada um possa estar atento àquilo que o Senhor falará conosco nessa noite. Assim eu oro e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, queridos, estamos aqui com príncipes e princesas do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Antes de começar a ministração, passar para os irmãos, né, que o pessoal da mídia está com crachá. Então, se vocês verem eles andando aí durante o culto, é porque eles estão fotografando o culto, estão filmando o culto, para a gente poder estar alimentando as mídias sociais. Então, hoje está o Léo e a Lara, mas tem também a Maria e o Ian. O seu crachá também está pronto, viu, Ian? Já está até com você já, né? Glória a Deus, estou atrasado já. Bom, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você algo que talvez seja uma das coisas mais difíceis na nossa vida. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, não tem como você fingir que aceitou. Ou você aceitou, ou você não aceitou. Mas nós temos a nossa natureza que ainda é carnal, ainda é humana. A nossa alma, ela puxa as nossas emoções. E por que eu escolhi esse texto para poder ministrar hoje? Eu não escolhi, o Senhor me deu esse texto hoje à tarde. O Senhor me deu esse texto, exatamente essa parte aqui. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Irmãos, traduzindo para a nossa vida secular, esse perdoa-nos as nossas dívidas, nós não estamos falando aqui de coisa monetária, nós não estamos falando aqui de dinheiro, não é isso não. Nós estamos falando daquilo que eu fiz para alguém, que eu me tornei devedor dele. Porque a única coisa que nós devemos ser devedores uns dos outros é do amor de Cristo Jesus. Mas quando eu faço algo com alguém, às vezes a gente fica naquele negócio, né? Meu Deus, eu fiz isso com fulano agora está de mal de mim, está com raiva, não quer saber de mim, e etc e tal. E aí ontem quem estava no estudo aqui, foi estudo, né? Anteontem quem estava no estudo aqui, eu contei aquele caso, daquele casal lá de 25 anos, lá que eu sei conversar. Então eu quero dizer para você, amado irmão, quando a palavra está dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, é quando nós pedimos perdão ao Senhor dos pecados que nós cometemos. Mas nós temos que parar de achar que quando nós dobramos o joelho, nós falamos assim, Deus, me perdoa dos meus pecados. Não, irmão, pecado tem que ser nominado. Pecado, se você roubou, falou, Senhor, eu roubei, Senhor, eu adulterei, Senhor, eu menti. Pecado tem que ser nominado. Esse negócio de falar assim, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Peraí,
De repente tem pecado que você está pedindo perdão a Deus, que verdadeiramente você não se perdoou e não perdoou também a fulano de tal lá. Aí você quer que Deus expresse um perdão sobre a sua vida, mas você não expressa perdão na vida dos outros. E tem pessoas aqui, perdoa-nos as nossas dívidas. E quando eu não me perdoo, vamos dar um exemplo aqui. Às vezes tá lá a mocinha, vai para o carnaval, de sainha bonitinha, tá lá, ou abre alas que eu quero passar, e não sei o que lá, e tal. Só que aí no final da noite essa menina é estuprada. Será que a culpa foi dela de ter acontecido isso? Será que a culpa foi dela? Porque às vezes ela estava com uma sainha, um vestidinho, uma blusinha? Eu acredito que não. Mas ela pode trazer para a sua alma que ela foi a culpada disso, que ela provocou essa situação e não se perdoar. Quantas pessoas brigam com a mãe e o pai, fica 200 anos, eu não quero saber do meu pai e da minha mãe, aí a mãe morre, está lá na beira do caixão chorando, fica lá chorando. Não, porque eu devia ter aproveitado mais a minha mãe, o meu pai, não sei o que, mas quando pôde não fez. Quando pôde não fez. Então nós precisamos aprender a perdoar as nossas dívidas, mas também nos incluir como sendo devedores de nós mesmos e pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas com nós mesmos, porque muitas das vezes a nossa falha de caráter é que vai fazer a gente tentar derrubar o próximo. E isso, irmãos, o mundo está cheio de gente desse jeito. Nós não podemos simplesmente dizer que o mundo está cheio de situações assim. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós, no afã de querer fazer alguma coisa sem querer, a gente passa por cima da pessoa igual um trator e até esquece. Aí lá na frente você vai lembrar, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Por que eu fui fazer isso? Eu já me arrependi de coisas que eu fiz. Já me arrependi de palavras que eu falei que eu não deveria ter falado. Não era o momento, não era o lugar. E como servo de Deus, eita isso. E como servo de Deus, eu jamais poderia ter falado. Quer ver uma situação dessa? Trânsito. A gente que dirige mais aqui, eu, Maciel, a gente está sempre indo para postos aqui. Então é uma complicação, cara, dirigindo aquele lugar lá. É nego entrando na frente da gente, é motoqueiro buzinando. Tem hora que você quer abençoar, mas aí você acaba amaldiçoando a vida do infeliz, né? Só que louvado seja Deus, eu tenho pedido a Deus. Deus põe freio na minha boca, então não tem saída. Não, às vezes a gente chama de burro, alguma coisa assim, né? Deus perdoa aí, né? E tal, mas às vezes escapa. Às vezes a gente fica sendo devedor disso aí, porque a gente quer pedir perdão a Deus das coisas que a gente acha que é muito grande, mas você chamar o teu irmão às vezes de tolo em alguma determinada situação, talvez vai ser mais pesado do que uma grande coisa mirabolante que você acha que você fez. E a palavra vai nos dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui o bicho pega, porque perdoar os devedores é difícil, viu? Chegou no dia 10 ali, meu filho, aí é complicado, né? Perdoar os devedores, lembrando que nós não estamos falando aqui de dinheiro, né? Mas perdoar aquele que nos ofendeu é difícil demais, gente. Por isso que eu quero deixar uma palavra rema para a igreja nessa noite. Em determinadas situações, fica calado. É muito melhor você ficar calado do que você ter que pedir perdão. Pedir perdão não é fácil. Você chegar perto de uma pessoa e pedir perdão não é fácil. Para quem é boca aberta e fica toda hora pedindo perdão, é tranquilo. Mas sinceridade de coração é difícil. E é difícil. Tem gente que não perdoa não, viu, gente? Tem gente que não perdoa não. Tem gente que até fala para você: não, beleza, show de bola, tamo junto e tal. Mas aquela pessoa te odeia.
Ela não esquece. Tem um ditado do mundo que diz, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece de jeito nenhum. E perdoar, irmãos, também não é fácil, não. A gente perdoar os outros não é fácil, não. Porque tomar uma lambada no meio da cara e depois você ter que dar outra face é difícil demais. Jesus nos ensinou isso. A palavra fala, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 70 vezes 7? Até 7 vezes? E o Senhor fala até 70 vezes 7. Por quê? Porque pelo menos eu não acredito que num dia, em 24 horas, você consegue ferir o seu irmão 490 vezes. Eu acho que o tempo é pouco para você, entendeu? A mesma pessoa, você conseguir. Eu acho que não tem nem uma mente que consegue maquinar algo que vai ferir a mesma pessoa 490 vezes. 70 vezes 7 é isso mesmo, né? 490 vezes, é isso mesmo, né? Os bons de conta aí. Então é isso aí. Então, perdoar não é fácil. Pedir perdão já é difícil. Agora imagina perdoar. Se pedir perdão a gente já acha difícil, calçar a cara e chegar lá perto do fulano, porque às vezes você vai pedir perdão à pessoa e a pessoa vai descarregar uma avalanche de coisa em você. Ela vai descarregar uma avalanche de coisa em você, que aquele pedido seu de perdão acaba se tornando inválido. Porque você vai começar a remoer igual vaca, né? Vaca que come, que tem, vai lá no estômago, volta, você fica remoendo aquilo. Você encosta a cabeça no travesseiro e fala, mas não é possível. Eu fui lá pedir perdão para a pessoa e a pessoa solta esse tanto de impropério e tal. E aí aquele pedido de perdão seu ficou inválido. Porque você saiu dali pior do que você chegou. Então pedir perdão já é complicado. E perdoar também é. Então qual que é a solução? Em determinado momento, irmão, não dá palpite, não. Fica quietinho. Fica na sua. Porque é muito melhor você dobrar o teu joelho e orar pelaquela pessoa do que às vezes você ter que ir lá e pedir perdão para ela. Porque não é fácil. Às vezes entre mãe e filho, entre pai e filho, entre marido e mulher, como que é difícil para nós maridos pedir desculpa para a mulher, gente. Misericórdia. Às vezes você dá uma pisada de bola lá, mas às vezes você fala um trem. Eu fui atender um casal. Eu e Lucimara fomos atender um casal. Chegamos lá, uma mesona muito grande. Presta atenção para você ver o que uma coisa mínima, no que resultou. Chegamos lá, vamos atender o casal, beleza, tranquilo. A mulher estava assim, ela estava num estado assim de tristeza, mas não era aquela tristeza só de aparência, não, era por dentro o negócio. Estava bem machucada por dentro. E uma pessoa que está ferida e machucada, gente, ela não se preocupa em ir no salão. Ela não preocupa em fazer unha. Ela não preocupa em arrumar um cabelo. Ela não preocupa com isso, não. Ela está ferida. Ela está machucada. Ela está sofrendo ali por dentro ali, e não está tendo como expor. Quando sentamos na mesa, primeira coisa que o marido dela pega e fala: aí, não quer nem pintar o cabelo mais, aqui como é que tá ficando? Cara, aquilo a mulher desabou a chorar. Desabou. E para consertar isso aí, irmão. E para consertar isso aí. Quer dizer, ele fez uma brincadeira, achou que estava fazendo uma brincadeira com a esposa de mais de 30 anos dele, só que a mulher estava ferida, machucada. E a gente foi tratando, fomos tratando, fomos cuidando, até restabelecer novamente ali aquele casamento. Não é que eles iam se separar por causa disso, mas aquela mulher precisava sair daquela tristeza. Então, lá na hora eu falei para ele: rapaz, você não pode falar um negócio desse não. Olha o estado que a tua esposa está de tristeza, de coisas que estão acontecendo. Pede desculpa, pede perdão para ela aí. Irmãos, e como é difícil pedir perdão. Quanto mais convivência você tem com a pessoa, mais difícil se torna o pedido de perdão. Porque você acostumou. Quantos anos de casado só tem? Mesmo aí, 37, né? 37 anos de casado que a irmã Marli tem. O marido dela, 37 anos, deixa a toalha molhada em cima da cama. E a irmã Marli vai lá e fala com ele: não deixa a toalha molhada aí não, porque eu vou dormir, meu lado está molhado. Então põe do teu lado então, que aí você dorme no molhado. E ele: não, desculpa, bem, desculpa. Vira costume. Vai começando a virar aquele ciclo vicioso. Vira costume. Eu tenho 12 anos de casado com a Lucimara,
e eu sei o tanto que é difícil te pedir um perdão. É complicado. É complicado. Mas graças a Deus, Deus tem estado conosco, né? Mas não é fácil pedir perdão. E às vezes também se perdoar por alguma coisa que você fez. Também é complicado. Você se perdoar. Poxa, eu não devia ter falado isso. Mas e agora? Aí já está de cara virada, já está meio assim. Aí você, e agora? Como é que você chega para... Qual é o caminho que eu vou usar aqui para poder tentar arrumar? E às vezes você vai tentar arrumar, você piora mais ainda. Você vai lá e estraga o negócio de vez, desanda de vez. Então é muito complicado isso. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer lá no versículo 14, assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Irmãos, o perdão tem que estar no nosso DNA. Nós temos que, querendo ou não, perdoar as pessoas. Essa semana a gente sofreu umas agressões muito pesadas aí e tal, e a gente ficou meio assim, meio chateado e tal. E aí, eu até conversava isso com a Simara hoje. Às vezes tem coisas que a gente até evita de conversar com a esposa da gente, porque ela vai ter o mesmo pensamento que você. E às vezes você pega e você fica meio sem saída. E aí, por coincidência, uma amiga minha lá de Belo Horizonte mandou uma mensagem para mim, perguntando como é que eu estava e tal. Eu falei, eu tô assim, eu tô meio chateado hoje com isso, isso, isso. Aí a pessoa vai lembrar quem você é. Ela vai lembrar quem você é. E ela pegou e falou para mim, olha, você está esquecendo um detalhe, você é servo do Senhor. Você é servo de Deus. E a palavra principal, quem te justifica é Deus, filho. Não é o homem que vai te justificar, não. Quem te justifica é Deus. E ela falou isso para mim na hora do almoço. E aí a minha tarde já foi. Deus já abriu uma porta ali para que houvesse algo. E a gente já resolveu aquela situação. Mas eu falo para vocês que perdoar uma ofensa é muito difícil. Eu lembro que eu emprestei um livro para a Vanessa uma vez, né? Falava sobre ofensa. Porque as maiores ofensas, gente, não é quem está lá fora que vai fazer com você, não. Não é o cara que anda lá no meio da rua, que você xinga ele no trânsito, ele xinga você também. Não é esse cara que vai trazer ofensa. As maiores ofensas vêm de quem caminha com você, quem anda com você, quem bate nas tuas costas e te chama de amigo. As maiores ofensas vêm assim, olha o que Judas fez com Jesus. Jesus pergunta para ele, amigo, a que veio? E ele dá um beijo em Jesus, e atrás dele está aquele monte de gente com porrete, pedaço de pau, uma opção de coisa para machucar Jesus ali, para prender Jesus. Ele andou com Jesus 3 anos e meio aproximadamente. Ele viu Jesus fazer uma opção de coisa. Está certo que ele já estava escolhido ali para ser o endemoniado que ia trair Jesus, mas ele andou com a porta e não entrou pela porta. Tanto que o fim dele foi o suicídio, foi suicidar. Então, a gente perdoar uma ofensa não é fácil, irmãos. E eu quero dizer para você que só tem uma maneira disso se tornar um pouco mais ameno na nossa vida. É a gente entender a oração do Pai Nosso. É você entender, quando você ora a oração do Pai Nosso, você entender que o reino do Senhor é maior do que qualquer coisa, irmãos. O reino do Senhor Jesus é maior do que qualquer coisa. Os ensinamentos de Jesus é maior do que qualquer coisa. Amai-vos uns lá, mais difícil demais. Eu falava hoje para essa pessoa, falava, olha, a palavra de Deus fala que, se possível, vivam em paz com todos. Mas a partir do momento que você tirar a minha paz, automaticamente você me dá o direito de tirar a tua também. E é isso que eu não quero. Porque a gente, quando nós fomos batizados, o velho homem, nós acreditamos que ele ficou para lá. Mas de vez em quando ele resolve querer sair. Tem uns que sabem nadar, viu? E resolve voltar para assombrar a gente. E aí você começa a pensar, poxa, mas se tivesse acontecido há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, eu teria tido
Eu tinha resolvido isso de outro jeito, tinha feito de outra maneira. E aí como é que eu vou entrar nisso aqui? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, se eu fosse o Márcio de anos atrás, eu tinha resolvido na porrada mesmo, tinha descido o braço. Mas eu não posso fazer isso. Eu sou servo de Deus. Sou servo de Deus. Tem um grupo de ovelhas aqui que o Senhor colocou aqui para a gente preparar, para entregar para Ele como ovelha sadia. Uma vez, o Yuri tivesse aqui, ele ia rachar o cano de rir agora. Eu vendi uma roupa para um camarada aí, e o cara não me pagou. Não me pagou nem R$1 na rua. E por coincidência, o Yuri deixou o carro dele numa determinada oficina também, e o pessoal começou a desmontar o carro do Yuri, vender as peças do carro do Yuri. E num dia, eu acho que eu contei isso aqui já, num dia era escola dominical, acordei 6 horas da manhã, olhei a hora, nossa, mas a escola é 9 horas, vou cochilar, cochilei. E nesse cochilo que eu dei, eu sonhei que eu e o Yuri tinha ido lá na oficina, porque os dois caras trabalhavam juntos. Nós dois tínhamos ido lá na oficina e quebrado a oficina inteira do camarada. Quando eu cheguei aqui na igreja, o Yuri chegou, chamei o Yuri no canto, falei, Yuri, vem cá, aqui, vamos deixar esse negócio para um lado? Porque eu tive um sonho agora de manhã que nós dois tínhamos ido lá naquela oficina e quebrado os caras com a oficina e tudo. Se o Senhor já está mostrando para nós que isso pode acontecer, vamos deixar esse tempo lá, vamos abrir mão. Peguei o celular, mandei mensagem para o cara, se não me der mais nada, vai viver a tua vida em paz, para acabou. Ele não devia pouco dinheiro não, devia bastante. Mas foi melhor eu ter feito isso do que eu ter ido lá e arrumado uma confusão, quebrado esse cara no pau lá, arrumaram um porrete, um taco de beisebol, né? Pegar nos pés do Maciel, amarrar os braços, né, Maciel? E tal, e dado um canga-leitão nesse povo lá. Mas aí, como é que seria o meu testemunho na rua? Apóstolo da igreja vai na oficina e bate no cara lá, porque estava devendo para ele. E aí, como é que fica? Olha que situação. Então eu preferi perder o dinheiro, liberar o perdão sobre a vida do cara e acabou. E vocês não sabem da maior. Um dia eu estou no meu celular lá mexendo, eu ainda não tinha feito a liberação de perdão não. O cara me posta uma foto lá na praia, comendo uns camarão do tamanho do meu celular. Eu nunca tinha comido um camarão desse. Aquilo me deixou mais irado ainda. E tal. Então para vocês verem como que o diabo é sujo demais. Por que o diabo tinha que pôr esse troço na minha frente para me ver lá? Eu fiquei uns 15 dias, falei, esse cara vai chegar aqui, não vai resolver esse negócio. Nesse meio tempo acontece tudo isso, eu cheguei no Yuri, falei, ó Yuri, vamos resolver esse negócio para lá, vamos deixar esse tempo para um lado, porque senão nós dois vamos acabar. O Yuri, filho, o Yuri quando era do mundão gostava de uma faquinha, gostava de um trem diferente. Se juntar nós dois ainda tá lascado, meu filho. Juntar a fome com a vontade de comer. Mas nós não podemos ser assim. Eu não posso ser o velho homem que eu era, que brigava, gostava de brigar, dar uns tiros de vez em quando, gostava. Eu não posso ser esse homem mais não, mãe. Se Jesus entrou na minha vida, eu tenho que ter mudado. Agora, o que eu não admito é covardia. Covardia eu não admito não. Fazer covardia com os outros, esse tipo de coisa. Ontem até conversava com o Marcelo, né? Determinada ação. Tem certas coisas que eu não admito, não. Covardia com os outros, se eu ver, eu entro no meio mesmo. Porque eu penso que uma das coisas que o Senhor nos ensina é a gente buscar a justiça. A própria palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E muitas vezes a justiça do Senhor vai vir através de você. Está aí o fórum, está aí a lei, está aí tudo aí, para você usar, se precisar. É evidente que se eu tiver uma demanda entre eu e o Maciel, nós temos o Sozé ali, que é o mais velho aqui da igreja. O Sozé pode muito bem chegar perto de mim e do Maciel, sentar nós dois aqui e falar para nós dois: ó, vocês dois param com essa palhaçada, vocês dois viram homem, conserta, pede perdão. Ele tem toda a autoridade para fazer isso. Ele tem. Ele é o ancião da igreja, ele é o mais velho da igreja. O mais sábio da igreja aqui é o Sozé. Para chegar em nós e chamar a atenção minha do Maciel é ele. E eu não vou ouvir o Sozé?
Tem decisões que eu tomei aqui, ninguém sabe. Mas foi numa conversa que eu tive lá na casa do Sr. Zé, nem o Sr. Zé sabia. E ele me deu conselho lá e eu tomei a decisão dentro da igreja. Agora, a gente não pode estar fechado a isso. Quando a sua consciência está fechada, meu irmão, se o tribunal da tua consciência está fechado, não tem como o Espírito Santo agir na tua vida. E aí você não consegue perdoar, você não consegue pedir perdão, você não se perdoa, você começa a ser um anátema dentro da igreja. Você prega uma coisa, vive outra, você fala uma coisa, mas faz totalmente diferente. Tipo assim, você fala que está com vontade de comer arroz com feijão, mas chega na tua casa e faz sopa, entendeu? É totalmente diferente. E a palavra vai continuar nos dizendo aqui assim, ó: porém, se perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então a palavra diz que nós devemos perdoar, mas se eu não perdoo, o Senhor também não me perdoa. E se o Senhor não me perdoa, eu não tenho entrada no céu. Amém, meus irmãos? Se o Senhor não me perdoa, se eu não expresso perdão, e eu não perdoo, eu não tenho como entrar no céu. Porque o céu é um lugar de santidade. Então imagina aqui, vamos imaginar que aqui é o trono do Senhor. O Senhor está sentado no seu trono. Aí está o Maciel lá, coração mais duro que um pedaço de pau, cheio de amargura e de rancor. Como é que você chega perto de Deus? Cadê a santidade? Sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que a nossa salvação ela é conquistada nessa terra. É aqui que você vai sofrer o tapa na cara de um lado, vai tomar do outro lado, vai ter que perdoar mesmo. É aqui, não é lá não. Lá, meu amigo, ou entra ou não entra. Não tem esse negócio de, não, lá eu peço perdão para Deus. Lá não tem isso não. A mesma coisa quem for para o inferno. Pode clamar o tanto que for lá dentro do inferno. Ninguém vai ouvir teu clamor lá, meu filho. Lá você vai ser queimado e a traça comendo a sua resto de carne que tivemos lá, e você sendo assado lá o tempo todo, você sendo lá sofrendo, sendo atormentado. Para quem já queimou aí com gordura, com alguma coisa, sabe o tanto que dói. Agora imagina você pela eternidade lá sendo queimado, porque você não perdoou. E tem tantos casos que a gente vê, por exemplo, aí, para nós que somos de uma geração anterior, né? Porque aqui nós temos o irmão Zé e o irmão Antônio, que é uma geração, a irmã Maria é uma, eu sou de uma, Maciel Vanessa, a Tita de uma, junto com Maciel Vanessa de uma geração. Nós temos umas 4 gerações, 5 gerações aqui. A nossa geração, a minha geração lá de trás, quando uma moça aparecia grávida, mãe solteira, era um escândalo na cidade que, nossa, aquela moça não prestava, que não sei o que não sei mais o que. É ou não é? Na geração de vocês também era assim, não era? Se uma moça aparecesse grávida aí, acabou. Hoje, está virando moda. Você vê uma menina de 12, 13 anos engravidando, as coleguinhas querem ter filho também, acha que é brincar de boneca. E não é, gente. Quando o cara tomar, lá para trás, quando eu tinha meus 12, 13 anos, o cara que tomava o rótulo de maconheiro, ele não prestava para a cidade inteira. Hoje em dia, os caras fumam maconha no meio da rua aí. No meio da rua. Hoje em dia tem uma lei com 40 gramas, o cara não pode nem ser preso. Olha como que as coisas estão mudando. Mas nós devemos permanecer aqui, ó. Pode fazer a lei que for, nós devemos permanecer na palavra de Deus. Então, irmãos, que nós possamos aprender a perdoar. Não é fácil. Eu estou falando aqui, não é porque eu sou apóstolo, que eu sou o rei do perdão. Não sou, não. Eu não sou, não. Sou difícil pra caramba, mas eu tenho tentado mudar. Tenho tentado mudar e eu preciso ensinar isso para a igreja. A gente tem certas coisas que a gente precisa perdoar
e apagar. Não é só apagar, porque isso aí é amnésia. Tem que perdoar e esquecer. E como que a gente sabe que a gente perdoou? Quando aquilo não nos fere mais. Quando aquilo que foi feito por nós não nos fere mais. Mas hoje a palavra rema que eu quero deixar para cada um de nós é que se é difícil para nós perdoar as pessoas, lembre-se que para outra pessoa também é complicado para ela te perdoar. Então, ao invés de você fazer algo para depois você ter que pedir perdão, vai orar, vai falar com Deus, vai pedir a Deus para tirar os maus pensamentos da sua cabeça. Senhor, eu não posso fazer isso, tira esses pensamentos da minha mente. Eu tenho um tal de falar sozinho, nossa, acho que dava uns 10 livros se eu fosse escrever tudo que eu falo sozinho. Às vezes eu estou estourado de tão nervoso que eu estou dentro do carro sozinho, eu grito, eu falo, e tal, como se eu estivesse falando com a pessoa. Daí 5 minutos eu estou calmo de novo. Mas isso eu desenvolvi, né? Depois que eu tive síndrome do pânico, a psiquiatra me ensinou a fazer isso. Eu sempre falei sozinho, sempre andava na rua conversando sozinho, mas depois que eu fui na médica, aí ela falou para mim, olha, não guarda nada. Tudo que você guarda, para você, é como se você fosse uma represa que fosse só enchendo de entulho. Na hora que essa represa extravasa, aí é que é o problema, porque aí pode atingir até quem não tem nada a ver com o negócio. Então, para nós que somos casados, para nós que somos filhos, né, para nós que namoramos e tal, vamos aprender a ser mais tolerante. Mais tolerante. A gente precisa ser mais tolerante. Eu acho que às vezes o que falta entre nós é um pouco de tolerância. Isso, irmãos, a palavra está descendo aqui, viu? Está descendo aqui. Vai para aí. Eu tenho hora que eu sou intolerante demais. Tem hora que uma coisinha à toa, eu já fico ali, já quero ficar na minha, no meu canto lá e tal. Tem hora que é bom, mas tem hora que é ruim. Se eu ficasse 5 minutos lá sozinho e voltasse numa boa, beleza. O problema é o que o diabo faz nesses 5 minutos na sua mente. Aí na hora que você vir para o culto, acontece um negócio, você vem para o culto, você não consegue receber nada aqui. Você não consegue prestar uma adoração ao Senhor. Você não consegue adorar. E vai cantar esse cântico de novo. E não sei o que, mas que palavra demorada, que não sei mais o que. Você chega aqui desse jeito aí. Porque você é humano, irmãos. Tem uma parte do Senhor em você, tem, mas tem uma alma em você também. E essa alma, muitas das vezes, ela está tão cheia de trem, tão cheia de coisa ruim, que ela é como se fosse uma esponja mesmo. Tão cheia de sentimentos ruins que até se tivesse que lavar, tinha que lavar com solupão para ver se sai. De tanto trem que tem ali. Mas muitas coisas porque a gente fica segurando. A gente que fica segurando. Porque se você chegasse e resolvesse toda e qualquer situação que você tem com a pessoa, você seria uma pessoa mais feliz. Pode ter certeza disso. Se você chegasse perto de todo mundo que fala, ô fulano, ó, você me perdoa e tal, eu errei aqui com você. Ou às vezes você nem errou. Mas se você for lá e pedir perdão por uma coisa que a pessoa fez com você, você quebra as pernas dela. E ela vai pensar, poxa, eu que fiz com ele está me pedindo perdão. Você quebra as duas pernas da pessoa. Então que nessa noite cada um possa ter essa libertação na sua vida. Não ficar preso a coisas velhas do passado. Não ficar retendo coisas antigas, veredas antigas. Porque tem pessoas que ficam pensando só em coisa que aconteceu lá em 1900 bolinha. E tem tanta coisa boa acontecendo aqui na vida dela e ela não está percebendo que ela está agarrada em coisas lá de trás. Sofrimentos lá de trás. Apocalipse 21:5. Abre aí para nós, por gentileza. Apocalipse 21:5 vai dizer o segredo da felicidade, irmão. Aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu farei novas todas as coisas.
Então nós não temos que ficar vivendo pensando em passado, não, gente. Passado não tem como mudar. O presente tem, para que você tenha um futuro melhor. A colheita que você fez lá atrás não tem como você mudar. Se você plantou giló, é giló que você vai colher. Se você plantou desgraça lá para trás, irmão, você vai colher também. Se você plantou tempestade, você vai colher. Só que você pode hoje plantar algo novo para colher algo muito melhor amanhã. Não existe deserto que não tem fim. Não existe mar que não tem fim. Então, se você entrou no deserto, está passando pelo deserto, saiba que vai chegar uma hora que ele vai ter fim. Vai chegar uma hora que ele vai ter fim. E você tem que estar preparado para quando chegar esse fim. Porque se você for lembrar de tudo que você passou lá no deserto, meu irmão, você não vai viver mais não. Para uns, irmãos, o deserto dura um dia. Para uns o deserto dura 1 hora. Para uns o deserto dura 5 minutos. E para uns o deserto dura 1 ano. Então aprenda a caminhar aonde você está. Aprenda a calçar o sapato correto para você caminhar, que são as sandálias da preparação do Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e que a palavra, e eu quero deixar bem claro aqui que essa palavra ministrada hoje, todas as palavras são assim, mas essa palavra hoje específica está aqui, ó, passando por mim primeiro, viu? Passando por mim primeiro, porque eu ainda preciso mudar muita coisa de temperamento ainda. Eu tenho um temperamento muito forte, eu preciso mudar muita coisa ainda. Lá em casa eu não sei quem é que tem um temperamento mais forte. Todo mundo lá tem um temperamento forte. Mas a gente precisa ir mudando com o tempo. A gente vai mudando com o tempo. Deixe-se mudar. Não impeça o agir de Deus na sua vida. Se o Espírito Santo está incomodando você a entrar em contato com alguém, pedir perdão, peça. Se o Espírito Santo está falando com você aí, eu preciso pedir perdão àquela pessoa, peça. Não fica remoendo esse negócio não, para você seguir, porque senão você fica estagnado aqui, meu irmão. E se Jesus voltar hoje, você está com essa pendência para trás aí, você vai ficar para trás, você não vai subir não. Se você tiver com essa pendência, a palavra de Deus fala que tinha uma pessoa foi ofertar na casa do Senhor, só que ela tinha uma rixa com alguém lá. E o Senhor falou: não, deixa a tua oferta, vai lá, conserta e entrega a tua oferta. Porque nem a tua oferta é aceita quando você tem essa rixa, esse problema com os outros aí mal resolvido, essa falta de liberação de perdão. E nós cantamos aqui, fiz de propósito, nós cantamos que nós somos devedores uns dos outros do amor de Cristo. Nós devemos isso uns aos outros. Cada um aqui. É lógico que nós estamos falando de amor. Afinidade é outra coisa, né? Afinidade é outra coisa. Eu tenho afinidade com a Lara tem afinidade com a pastora tem afinidade com a irmã Antônia com o Léo. Afinidade é uma coisa. Agora, amar, nós temos que amar os nossos irmãos, independente de qualquer coisa. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé nesse momento.